Eu vou fazer aqui a leitura da NBR 17170, que é a norma brasileira que trata sobre edificações, garantias, prazos recomendados e diretrizes. E eu preciso deixar muito claro para você que nesse vídeo eu não vou fazer comentários ou explicações. É apenas um vídeo de leitura integral dessa norma, tá? E descendo aqui, ó, você vai acompanhando na tela comigo. Essa é uma norma que teve a sua primeira edição em 12 de dezembro de 2022, então bem recente, e essa é a versão mais atualizada que a gente tem até o momento. Nós estamos agora em 2024 e essa é a versão mais atual. Passando um pouquinho para frente aqui, a gente tem o sumário dessa norma com todos os itens que são abordados, a lista de tabelas, a parte do prefácio, que eu não vou fazer leitura, que eu sei que quase ninguém lê isso, e eu vou começar a leitura a partir aqui da introdução. Então vamos lá. As edificações são bens duráveis com vida útil de grande extensão. E as garantias oferecidas pelos produtores dependem da correta utilização e da realização de todas as atividades de uso, operação, conservação e manutenção apresentadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção, com a implantação do Programa de Manutenção, conforme previsto na ABNT NBR 5674. As garantias que o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção proporciona aos proprietários de edificações quanto aos sistemas construtivos, componentes e equipamentos relacionados à solidez, segurança, são definidas em legislação vigente. No entanto, os itens não enquadrados em solidez e segurança não têm prazos de aparecimento de falhas que suscitem o direito à garantia em legislação vigente. Nota: a expressão solidez e segurança é utilizada na legislação, porém não há definição do termo solidez em engenharia e o termo segurança é definido em relação à segurança estrutural e segurança da edificação, em 3.22 e 3.23. A natureza de uma edificação, com seus diversos componentes, sistemas construtivos e equipamentos com distintas funções, torna complexa a tarefa do incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção de edificações de toda natureza de uso, no estabelecimento das condições e prazos de garantia. Essa dificuldade acaba por determinar uma heterogeneidade de condições e prazos proporcionados aos clientes em todo o território nacional. Para os clientes finais, consumidores e proprietários de edificações, a análise dessas diferentes condições de garantia não é também tarefa simples, tendo em vista as características técnicas envolvidas. Por outro lado, a partir da publicação da NBR 15575, houve a definição de requisitos relativos à vida útil de projeto e à vida útil que efetivamente a edificação alcança nas edificações residenciais e seus sistemas construtivos. E com essa definição surgiu a necessidade de se estabelecer com precisão a diferença entre esses conceitos e requisitos e as condições e prazos de garantias, o que de fato não se pode confundir sob pena de se atribuir responsabilidades indevidas. Para o cliente, seja o usuário, seja o proprietário de qualquer tipo de edificação, essa norma representa um instrumento de referências técnicas e de diretrizes no que diz respeito a garantias em conjunto com o Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações e documento específico fornecidos pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção em edificações de toda natureza de uso. Os termos e definições específicos dos materiais,
componentes, sistemas construtivos e equipamentos das construções são definidos nas respectivas normas de procedimento de projeto, de especificação e execução de serviços, como, por exemplo, a NBR 10.821, a 6118, a 14.931, 15.930. Essa norma adota como conceito único o termo falha, o qual está apresentado nas definições para expressar as ocorrências abrangidas pelas garantias, as quais se referem exclusivamente a falhas atribuíveis ao processo de produção de edificação ou de serviços específicos de construção, considerando seus sistemas, componentes e equipamentos. Também são definidas as falhas decorrentes do uso, operação ou manutenção. Em outras normas técnicas, existem outros termos e definições, como, por exemplo, vícios construtivos, vícios aparentes, vícios ocultos, defeitos, anomalias, os quais não são utilizados nessa norma, sendo utilizados exclusivamente no contexto em que são apresentados nas normas em que são definidos. Essa norma atualiza o conteúdo técnico do anexo D, um informativo, diretrizes para o estabelecimento de prazos de garantia, que está lá na NBR 15.575 de 2021. Beleza, aí agora a gente já passa aqui, encerramos a parte da introdução e a gente já está passando agora para o interior da norma. A gente começa aqui com o tópico 1, escopo. Essa norma estabelece diretrizes para o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção em edificações de toda natureza de uso, no todo ou em suas partes, estabelecerem as condições e prazos de garantia tecnicamente recomendados e servir aos demais agentes envolvidos para conhecimento de suas incumbências perante as garantias. Essa norma se aplica a condições de garantias que não são abrangidas pela legislação vigente, uma vez que as garantias legais se relacionam especificamente à adequação, segurança e solidez das edificações. Entretanto, não se detalham aspectos específicos de suas partes por meio de sistemas, componentes e equipamentos. Essa norma se aplica a todos os tipos de edificações, considerando-se os diversos tipos de uso a que podem se destinar. As disposições dessa norma destinadas ao incorporador são também aplicadas ao empreendedor, ainda que não o faça sob o regime de incorporação imobiliária, que se realize ou contrate a construção de edificações para venda de imóveis prontos. Essa norma não se aplica a edificações provisórias. O que ela tem aqui como referências normativas, que agora é o tópico 2? Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para esse documento. Para as referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento. Por exemplo, NBR 5674 de manutenções de edificações, ela fala de requisitos para o sistema de gestão e manutenção. NBR 13752 de perícias e engenharia na construção civil. NBR 14037 sobre diretrizes para a elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. NBR 15575, todas as partes, edificações habitacionais, desempenho. NBR 16280, reforma em edificações, sistemas de gestão de reforma, requisitos. NBR 16747 de inspeção predial, que tem diretrizes, conceitos e terminologia, requisitos e procedimentos. Termos e definições. Para
os efeitos desse documento, aplicam-se os termos e definições da NBR 5674, 13752, 14037, 15575, 16280, 16747 e os seguintes termos e definições. Termo 3.1. Condições de exposição. É o conjunto de ações atuantes sobre a edificação, incluindo cargas gravitacionais, ações externas e ações resultantes da ocupação. Componente: unidade integrante de determinado sistema de edificação com forma definida e destinada a atender funções específicas. Exemplo: bloco de alvenaria, telha e folha de porta. Conformidade é o atendimento a um requisito. Conservação, conjunto de operações que visa reparar, preservar ou manter um bom estado a edificação existente. Construtor, pessoa física ou jurídica legalmente habilitada, contratada para executar o empreendimento de acordo com o projeto e em condições mutuamente estabelecidas. Durabilidade, capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Nota: o termo durabilidade é comumente utilizado como qualitativo para expressar uma condição em que a edificação e seus sistemas mantêm seu desempenho requerido durante a vida útil. Edificação: produto constituído de um conjunto de sistemas, componentes ou elementos estabelecidos e integrados. Elemento: parte de um sistema com funções específicas. Geralmente é composto por um conjunto de componentes, por exemplo, parede de vedação de alvenaria, painel de vedação pré-fabricado e estrutura de coberta. Falha: ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho inferior ao requerido. Falha de uso, operação ou manutenção: é a irregularidade, anormalidade ou desgaste natural que implica no término da capacidade da edificação ou de suas partes de cumprir suas funções como requerido. Ou seja, atingimento de um desempenho não aceitável, inferior ao desempenho mínimo requerido. Na falha de uso, operação ou manutenção, ocorre desempenho inferior ao requerido como decorrência de uso e ou operação inadequados e ou da inadequação da elaboração, planejamento, execução e controle do programa de manutenção. Garantia: condições definidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção por meio de documento específico de garantia ou no Manual de Uso, Operação e Manutenção para reparos e recomposições de partes da edificação que apresentem falhas. Garantia legal é o direito do proprietário da edificação de reclamar reparos ou recomposição do produto adquirido conforme legislação vigente. Incorporador: pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceita propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação
e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega em certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Manutenção: conjunto de atividades para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes, a fim de atender às necessidades de segurança dos seus usuários. Manual de uso, operação e manutenção. É um documento que reúne as informações e orientações necessárias para o uso, operação e manutenção da edificação e de suas partes, e que também informa as condições de garantia. Nota: o manual de uso, operação e manutenção é também denominado manual do proprietário, quando aplicado para as unidades autônomas ou privativas. Manual das áreas comuns ou manual do síndico, quando aplicado para áreas de uso comum. Databook, quando reúne diversos manuais e outros documentos técnicos da edificação. Operação: conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e equipamentos com finalidade de manter a edificação em funcionamento adequado. Prazo de garantia: tempo em que um fornecedor é responsável perante o consumidor por corrigir falhas nos produtos por ele fornecidos, originadas no processo de sua concepção e produção, desde que seja realizada a manutenção devida, os produtos sejam corretamente utilizados e observadas as demais condições previstas no Manual de Uso, Operação e Manutenção deste produto. Esses prazos correspondem ao período de tempo em que é elevada a probabilidade de que eventuais falhas em um sistema em estado de novo venham a se manifestar decorrente de desempenho inferior àquele previsto. Nota: pode ser um tempo definido em lei, prazo de garantia legal, ou oferecido pelo fornecedor, prazo de garantia contratual. Prestador de serviços de construção é a pessoa física ou jurídica que fornece serviços de construção referentes a partes específicas da edificação, incluindo as empresas de manutenção predial e de reformas em edificações. Programa de manutenção: planejamento documentado da manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos sistemas, componentes e equipamentos de uma edificação, no qual constam as atividades essenciais com as respectivas periodicidades, responsabilidades, documentação de referência e recursos técnicos operacionais necessários para sua realização. Sistema: maior parte funcional da edificação, conjunto de elementos e componentes destinados a atender uma macrofunção que a define. Exemplo: fundação, estrutura, pisos, vedações verticais, instalações hidrossanitárias e cobertura. Sistema de manutenção: conjunto de procedimentos organizados para gerenciar os serviços de manutenção. Segurança estrutural: composta pela segurança do estado limite último e pela segurança do estado limite de serviço ou de utilização. Segurança no estado limite último, ELU, segurança contra a perda de estabilidade ou pela ruína de um elemento estrutural ou de toda a estrutura da edificação. Segurança no estado limite de serviço, ELS, segurança caracterizada pelo atendimento dos requisitos ligados à utilização da estrutura. Nota: a segurança no estado limite de serviço também é denominada como estado limite de utilização. Segurança da edificação: segurança estabelecida pelas condições de segurança estrutural
e de segurança contra incêndio, cujos requisitos e critérios são estabelecidos em normas específicas de procedimentos de projeto, especificação de sistemas construtivos, componentes e equipamentos e em condições de uso e manutenção. Uso: atividades a serem realizadas pelo usuário na edificação dentro das condições previstas em projeto. Usuário: pessoa que ocupa ou utiliza as dependências da edificação. Termo de garantia é um documento específico desenvolvido pelo produtor da edificação ou de suas partes que indica as condições e os prazos de garantia oferecidos ao proprietário pelo produtor. Nota: o termo de garantia inicial é o documento específico entregue pelo produtor ao proprietário quando do início do contrato ou da obra. O termo de garantia definitivo é o documento específico entregue pelo produtor ao proprietário quando da conclusão e entrega da obra, juntamente com o manual de uso, operação e manutenção. Vida útil, VU. Período de tempo em que um edifício e seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previstos na NBR 15575, parte 1, considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. A vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal ou contratual. Nota: o correto uso e operação da edificação e de suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, alterações climáticas e níveis de poluição do local da obra, mudanças no entorno da obra ao longo do tempo, como o trânsito de veículos, obras de infraestrutura, expansão urbana, etc., interferem na vida útil, além da vida útil de projeto, das características dos materiais e da qualidade da construção como um todo. O valor real de tempo de vida útil será uma composição do valor teórico de vida útil de projeto devidamente influenciado pelas ações da manutenção, da utilização, da natureza e da sua vizinhança. As negligências no cumprimento integral dos programas definidos no Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação, bem como ações anormais do meio ambiente, irão reduzir o tempo de vida útil, podendo esse ficar menor que o prazo teórico calculado como vida útil de projeto. E vida útil de projeto, que é o último termo aqui nessa parte do escopo, período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na ABNT NBR 15575, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o atendimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. A vida útil de projeto não pode ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal e contratual. Nota: a vida útil de projeto, VUP, é uma estimativa teórica de tempo que compõe o tempo de vida útil. O tempo de vida útil pode ou não ser atingido em função da eficiência e registro das manutenções de alterações no entorno da obra e da edificação, fatores climáticos e etc. Esse vídeo ele se encerra aqui agora nesse momento e
no próximo a gente continua com a leitura a partir do tópico 4, que são conceitos e princípios. Então, até o momento a gente fez a leitura dessa parte introdutória, né, a introdução da norma e a parte de escopo, referências normativas, termos e definições. Continua acompanhando comigo aí que nós vamos fazer a leitura dessa norma toda, tá?